Então, nesta noite, abordaremos o tema como ter uma experiência com Deus. Vamos falar sobre alguns princípios que regem a relação entre o homem e Deus. Nós lemos um texto bíblico lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías, profeta de Deus, ele tem uma visão quando ele vai ao templo. E ele está no momento de luto, porque ele perde o seu primo, que era o rei de Israel. E aí, com a morte do seu primo, é óbvio que o luto, ele mexe com a gente e nos deixa sensíveis. Ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, ele tem uma visão. Ele vê ao Senhor assentado sobre o seu trono. E aí, como eu coloquei, muitas vezes nós estamos à espera de uma experiência sobrenatural com Deus. E às vezes nós imaginamos, porque as pessoas elas falam, elas colocam algo assim extraordinário que aconteceu em suas vidas, e às vezes a gente fica imaginando que aquilo deveria acontecer também conosco. Entretanto, Deus ele está muito próximo de você. E Deus ele se manifesta na sua vida, assim como ele manifestou-se na vida do profeta Isaías. Isaías, ele quando ele vê, ele tem aquela visão, é interessante que ele viu, inclusive tinha anjos, serafins, com asas, com duas eles cobriam o rosto do Senhor, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E esses anjos, eles adoravam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele tem esta visão, ele automaticamente olha para si mesmo e ele percebe a sua condição e diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas um daqueles anjos, ele voou e foi até onde tinha um altar com brasas acesas, e ele pega com uma tenaz uma daquelas brasas e ele volta e passa nos lábios do profeta e diz: pronto, agora as tuas iniquidades, os teus pecados foram purificados. E em seguida, Isaías ele escuta uma voz do céu que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele automaticamente responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se nós analisarmos essa experiência, essa vivência do profeta com Deus, nós vemos que ocorre uma visão tridimensional. Primeiro, ele olhou para Deus. E quando ele olhou para o Senhor, ele viu a sua glória. Então, quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente então contempla a glória de Deus. A gente contempla a grandeza de Deus. A gente contempla a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é grandioso. Então, olhamos e enxergamos a sua glória sendo manifesta. Mas ele olhou para si. E quando ele olha, ele vê toda aquela glória e ele olha para si, e ele olha para os seus defeitos. Porque quando a gente chega diante de Deus, da presença de Deus, automaticamente nós percebemos a nossa pequenez. Nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que somos limitados, olhamos e enxergamos os nossos defeitos. E é aí que ele automaticamente percebe isso. E é por isso que nós precisamos dessa relação diariamente com Deus. Por quê? Porque automaticamente o profeta ele passa por um processo de renovação da sua vida. Um daqueles anjos pega uma brasa e passa nos seus lábios e o purifica. Então, cada vez que você se aproxima de Deus, você reconhece a sua
insignificância, você reconhece os seus defeitos, os seus pecados, e automaticamente você passa por uma renovação. Mas depois que ele passa por esse processo, ele agora tem um terceiro olhar, que é o olhar para o mundo, é o olhar para o outro. Primeiro ele olhou para Deus, ele viu sua glória. Depois ele olhou para si e ele vê os seus defeitos. Depois ele olha para o outro. E quando ele olha para o outro, ele tem misericórdia. Porque quando ele escuta a voz que diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele agora diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele tem uma prontidão. Mas eu falei que traríamos alguns princípios que regem esta relação entre o homem e Deus. E baseado no que aconteceu com Isaías. O primeiro princípio para que realmente tenhamos essa experiência com Deus é o princípio da aproximação. Você que gosta de anotar, anote isso agora. O princípio da aproximação. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 8, o seguinte versículo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É importante isso, por quê? Porque você precisa se aproximar, você precisa chegar-se a ele. Deus, ele nos ama de forma incondicional. Deus, para nos amar, ele não pede condição alguma, ele ama a você, ele ama a todas as pessoas indistintamente, independentemente da vida dessa pessoa, do que ela faça, independentemente do que ela seja. Deus a ama. Está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, Deus ele ama e o amor dele é incondicional. Agora, ter uma experiência com ele, uma vivência com ele, aí não. Aí é condicional. Aí depende de que você se aproxime. Aí é o princípio da aproximação. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, se de alguma forma você sente Deus distante, você acha que a sua oração não está chegando, você acha que, de repente, Deus está muito longe de você, eu diria que você precisa se reaproximar dele. Ele não vai pegar no teu braço e dizer, venha cá. Não. Ele lhe amou e o amor dele é incondicional, mas ele espera que você se aproxime dele. Lá no Apocalipse, quando João ele tem a visão e que ele vê Jesus, e ali ele recebe ali a ordem de enviar as cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Então, tem um dos textos ali, ou uma das mensagens que foi enviada para uma daquelas igrejas, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Isso é um princípio da aproximação. Então, se a pessoa estiver fechada e não der lugar e não se aproximar, não terá. Então, Deus, grave isso, ele nunca se afasta de nós no sentido de nos abandonar. Deus nunca abandona o homem. O homem é que se afasta de Deus a partir das suas atitudes. Então, esse princípio é um princípio importantíssimo para quem deseja ter uma vivência, uma experiência com Deus. É você se aproximar. Então, exerça esse princípio, pratique este princípio. Você quer sentir Deus? Se aproxime dele. Você quer ouvir Deus? Se aproxime dele. Você quer uma resposta de Deus? Se aproxime dele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Princípio número 2 é o princípio da prontidão. Grave isso. Aproximação, prontidão. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado para esse relacionamento, para que Deus ele me ouça, ele me escute. E é muito interessante, na Bíblia a gente vai ver várias ocasiões em que Deus ele aparece
a determinados personagens, como Ezequiel. A gente vê no capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel, ele diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando Deus falou com Jacó e pediu para que ele voltasse ou fosse a Betel, e ele diz: Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita lá e edifica um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão. Então é interessante você observar a mensagem inicial para ele: levanta-te. Isso quer dizer prontidão. Quando Josué, aquele general que conduzia o povo de Israel para a terra prometida, e que eles tiveram uma baixa quando enfrentaram a cidade de Ai por conta do problema de Acã, então Josué, ele se desesperou, ele rasgou suas vestes diante daquela derrota, ele colocou o rosto no pó, ele achou que havia acabado tudo. Mas Deus envia um anjo e chega para ele e diz: levanta-te, Josué, porque tu estás prostrado sobre o teu rosto. Então ele sinaliza, há problemas que precisam ser resolvidos. Talvez você tenha vivido isso. Você esteja nesse momento se sentindo sem forças, talvez prostrado, sem ânimo. Talvez você esteja vivendo até deprimido, deprimida. Mas se você quer realmente ter essa vivência, essa experiência com Deus, você precisa estar pronto, a prontidão. Levante-se agora. Então, primeiro, aproxime-se dele. Segundo, se levante, esteja pronto, esteja preparado. Josué, quando ele estava lá diante da batalha, num dos momentos, ele chama o povo e diz ao povo que o povo devia santificar-se. E ele diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ele estava dizendo assim: estejam prontos, estejam preparados, porque amanhã o Senhor a fará maravilha no meio de vós. Eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você nesta noite que Deus está dizendo isto para você. Esteja pronto. Por quê? Porque a tua vitória acontecerá. Esteja pronto, porque aquela situação de derrota que você está vivendo vai passar. Então se erga, se coloque agora de prontidão diante de Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele foi muito perseguido ali na Babilônia. E Daniel, ele durante 21 dias orou com um propósito. E ele ficou em jejum durante esses dias. De tal modo que Daniel, ele já quando o anjo do Senhor vem com a resposta para ele estava sem forças. Ele estava simplesmente com as palmas das mãos no chão, de joelhos, e ele não conseguia se reerguer. E quando o anjo ele chega a Daniel, a primeira coisa que o anjo chega para ele dizendo é: Daniel, homem muito desejado, levanta-te, ou seja, esteja pronto. E é uma coisa fantástica que o anjo diz para ele. Por quê? Daniel estava ali orando e não vinha a resposta estava travada. E quem sabe a guerra espiritual que ele viveu, e talvez as perguntas, as dúvidas, onde está Deus? Foram 21 dias esperando. Só que o mensageiro de Deus veio e ele foi interceptado por um agente do mal, por um anjo do mal. E ele teve que travar uma batalha, de tal modo que o Senhor enviou um outro anjo para lutar contra aquele inimigo, para que o mensageiro ele trouxesse a mensagem a Daniel. E isso demorou 21 dias. Mas a mensagem que Daniel recebeu foi a seguinte: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para buscar ao Senhor, o Senhor ouviu a tua oração. E ele diz: e eu vim aqui, Daniel, por causa das tuas palavras. E eu quero dizer para você que é a mesma coisa. Desde o primeiro dia que você aplicou seu coração para buscar a Deus, Deus já ouviu a sua oração. Creia nisso.
Terceiro princípio é o princípio da conexão. Repetindo, o primeiro é o princípio da aproximação. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O segundo princípio é o princípio da prontidão. Esteja pronto, levante-se, porque Deus ele falará com você. Então, prontidão, esteja pronto para o que vai vir, para o que vai acontecer. Mas o terceiro é a conexão. Talvez seja a parte onde muitas pessoas travam. Por quê? Porque talvez não consiga criar essa conexão com Deus. Eu estou usando equipamento. Esse equipamento está ligado aqui numa tomada. Então, se eu desconectar, apaga tudo isso. Você está me ouvindo agora por conta de uma conexão que exige realmente força, energia, enfim. Não é diferente com Deus. Você precisa conectar-se. Mas como é que eu faço isso na prática? João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Não são apenas algumas coisas, mas tudo o que quiserdes, e isto será feito por meu Pai que está nos céus. Então, observe a grandeza disso. Mas é necessário que estejamos nele e ele esteja em nós. Então, é uma conexão. Deus em mim e eu em Deus. Então, é necessário isso. Então, quando você cria essa conexão com Deus, é como se houvesse uma fusão entre você e Deus. A aproximação é tamanha que você se enche de Deus, que você se torna pleno. Só quem viveu isso sabe do que eu estou falando. É um sentimento de plenitude. Você se sente completo. Por quê? Porque você fica cheio da graça, do poder e da glória de Deus. Então, isso é possível acontecer? Sim. Você pode se conectar com Deus. E aí é quando Jesus ele fala exatamente o seguinte: sem mim nada podeis fazer, ele diz. Então ele fala que é necessário que estejamos como a videira, ligado, certo? Estejamos ali, porque não como um galho solto, mas estarmos ali ligados a Ele e Ele em nós. Ou seja, você faz parte dele e Ele faz parte de você. Então essa ligação, essa comunhão estreita entre você e Deus, isso é fantástico. E você pode, na verdade, viver essa conexão. Como que eu faço isso? Você pode fazer isso através da oração. Você pode fazer isso através de uma meditação, no momento que você está lendo a palavra. Você pode apenas fechar os seus olhos, certo? E ali, enquanto você está dormindo, você imaginar a luz do Senhor vindo na sua direção e você sentir essa plenitude. Você é capaz de, no ambiente que você está, você ver esse ambiente encher, se completar. Foi essa experiência que Isaías teve. Quando ele coloca, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, o seu séquito enchia aquele templo. Por quê? Porque naquele momento em que ele vivia essa comunhão com Deus, essa conexão, ele estava conectado com Deus. Ele estava com o coração contrito, ele tinha tido uma perda de um primo, de talvez a pessoa que fosse ali o seu confidente, e ele perdeu essa pessoa. E agora, Isaías, ele tem essa visão. Eu não sei como você está, o estado emocional que você se encontra, eu não sei como está a sua vida particular, como estão as suas finanças, como está a sua saúde, eu não sei como está a sua vida, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus ainda está no comando e no controle da sua vida. E você precisa acreditar nisso. Então chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esteja pronto, tenha prontidão, porque Ele vai falar com você. E em seguida, conecte-se a Ele. E agora que você vai no estágio da conexão, é como se, de repente, agora não há mais diferença. Você está conectado com Deus. A luz do Senhor, Ele agora contagia você. É aí quando Jesus diz: vós sois também luz. Agora, eu não sou uma luz que tenho, digamos, vida própria. Eu preciso estar conectado nele para que eu possa ser esta luz. Você precisa estar conectado nele para que você possa brilhar como esta luz. E o quarto princípio
é o princípio da comunicação. Então, só recapitulando, no momento em que você aproxima-se, você está pronto e você se conecta, você agora entra no quarto estágio, o quarto princípio, que é o princípio da comunicação. É quando você agora pode falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Deus tem muitas formas de falar e com cada pessoa ele tem um jeito. Às vezes a gente está buscando de uma forma sobrenatural, ouvir aquela voz estridente, falar comigo que estremece. Mas muitas vezes Deus está falando a partir de evidências, a partir de fatos, às vezes a partir às vezes de coisas que aconteceram com outras pessoas. Deus está sinalizando, olha lá, olha, esse é o caminho, tenha cuidado. Então Deus ele está falando conosco através da palavra. Então há formas evidentes, como também aquele sentimento interior, certo? Aquela voz interior que fala dentro de você, dizendo o que você deve ou não deve fazer. Mas isso é possível quando nós temos essa experiência ou essa comunhão com Deus. Então Deus ele quer que você tenha essa perfeita harmonia e comunhão com Ele. Agora sim, Ele vai falar com você. Aí em Jeremias capítulo 33, versículo 3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Isso é comunicação. É o princípio. Clame e eu respondo. Em Isaías 65, 24, vai mais além. Ele diz: antes que clamem, eu os ouvirei. O que é isso? Conexão. Então, antes que me peçam, que clamem, eu já estou ouvindo. Então, você passa a ter essa experiência com Deus. Então, é muito importante. Deus, ele deseja que você se envolva com Ele a cada dia. Mas, assim, existem muitas coisas, quando eu falo de experiência, de vivência com Deus, algumas pessoas tem, de uma forma até, eu diria, exacerbada, e enfim, você não precisa perder a sua, digamos assim, a sua razão para ter uma experiência com Deus. Não, você pode, eu não preciso plantar bananeira, eu não preciso fazer o mesmo mundo de coisa para realmente ouvir Deus, eu não preciso mudar o meu semblante, não, nada disso. Onde você está, como você está, você sente de fato essa presença encher a sua vida. E é isso que Deus ele quer fazer com você. Então são 4 princípios que regem a relação entre o homem e Deus. Só recapitulando: o princípio da aproximação, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O princípio da prontidão, esteja pronto, põe-te em pé e falarei contigo. Prontidão. O princípio da conexão. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Conexão. E finalmente, comunicação. Então eu estou apto a me comunicar com Deus. Eu falo com Ele e Ele fala comigo. E você tem essa experiência de ter a resposta. Você sabia que de repente você pode fazer um pedido e pedir uma resposta, e essa resposta ela vir através, por exemplo, de um sonho? Você acordar com a resposta ou algo que você precisava? Então, assim, é muito importante. Quando você pede, você tem essa conexão, você tem uma resposta de Deus. Então, Deus, ele deseja que você tenha essa intimidade com Ele. Eu irei orar por você para pedindo a Deus que lhe ajude a trilhar por este caminho, a ponto de você descobrir estes princípios que vão reger a sua vida, a sua relação com Deus. Então, como eu coloquei no princípio, e eu quero concluir dizendo isso, que a experiência que Deus deseja ter com você, às vezes colocamos assim algo muito distante, certo? Como algo muito sobrenatural. Mas não, você pode ter essa experiência agora. Você pode ter essa vivência neste momento. Por quê? Porque Deus está mais próximo de você do que você imagina. Ele está muito próximo aí de você. E você pode sentir isto agora e viver essa experiência. Que Deus abençoe
ricamente a sua vida e que realmente você viva essa experiência, porque é algo magnífico, é algo glorioso poder viver essa experiência com Deus.